Vamos lá. Boa tarde, pessoal. E eu queria fazer uma provocação. Eu vivo falando para minha editora, não coloca a minha cara nas minhas apresentações, fica muito narcisista, né? Tipo, olha para mim, mas ela faz isso e eu não via tempo. Enfim, eu queria fazer uma provocação para vocês, ok? Todo mundo está fazendo painéis bem técnicos sobre cripto, sobre Bitcoin e tudo mais, e eu queria adicionar uma coisa extra. Eu queria botar uma pergunta na cabeça de vocês. A gente quer que o Bitcoin cresça, que cripto cresça, a gente quer que esse ambiente cresça, que esse nosso ecossistema cresça, certo? A gente quer ter mais pessoas aqui, não só mais dinheiro, mas mais pessoas gostando da ideia, mais pessoas nos defendendo quando alguém vier atacar a gente, certo? Alguém discorda? Não? Ok, certo? Então vamos pensar como que a gente precisa fazer isso. Como que a gente pode fazer isso? A gente precisa pensar um pouco além da tecnologia, porque vocês têm o mesmo diagnóstico no CID que eu. A gente é tudo nerd. A gente adora tecnologia, a gente acha fascinante a tecnologia, explicar tudo. Legal. Ótimo. Mas só isso resolve? A tecnologia do Bitcoin hoje e da infraestrutura toda é mais ou menos a mesma do ano passado, que é mais ou menos a mesma de 3 anos atrás. Ok, interface, várias coisas melhoraram. Beleza, mas assim, em essência a gente tem a mesma infraestrutura, certo? Então por que mais gente entrou ou saiu? Ou por que não dominou o mundo ainda? Porque não é só a tecnologia. Tem mais alguma coisa, tem mais coisas que a gente precisa trabalhar para a gente ir para o próximo passo e trazer mais pessoas. E aí a galera fala, mas a gente quer combater o Estado, combater a política, defender a nossa liberdade, o Bitcoin é uma tecnologia fantástica, perfeita por causa disso, daquilo, para a gente combater o Estado, porque ela é descentralizada, distribuída, uau. Senhores, a gente sempre teve a tecnologia necessária para combater o Estado, defender a nossa liberdade e defender a nossa propriedade privada. É um porrete. Descentralizada, distribuída e open source. Todo mundo pode fazer um. Se juntar todo mundo a qualquer momento e a gente falar, acabou a festa acabou. Isso em qualquer momento da história. As pessoas que oprimem sempre foram menos do que os oprimidos. As pessoas que estão cobrando impostos sempre foram muito menos do que quem está pagando. Então, se a gente quisesse proteger a nossa liberdade, a gente já teve a tecnologia para isso. A gente tem ela até hoje. Não é um problema tecnológico. Não é um problema de ferramenta. É um problema do resto. Eu me converti ano passado, aí eu tenho uma tendência recente de às vezes ficar meio bíblico. Eu sei que vários não são religiosos, mas essa analogia vale mesmo se você não for. Mas especialmente se você é cristão, eis o que você acredita, ok? O literal Filho de Deus veio para a Terra, em carne. Ele estava na frente das pessoas fazendo milagres, ressuscitando gente, curando gente, orientando as pessoas, e só pedindo, é só ter fé. Não precisa nem comprar nada, não precisa aprender a abrir uma carteira, fazer um negócio, é só ter fé, só isso. E ele estava espalhando uma mensagem que, vamos combinar, não era complicada. Explicar Bitcoin é complicado. Explicar os 10 mandamentos, cara, é um folheto. Sim, vamos combinar, não era uma coisa muito desafiadora intelectualmente. Mataram ele. Então, você não pode só achar que você vai ter os excelentes argumentos, que você vai ter uma excelente técnica, que você vai ter uma excelente tecnologia, e todo mundo vai falar, lógico. Não. Não funciona assim. Você pode ter todos os argumentos, você pode ter toda a tecnologia, você pode ter tudo e ainda assim não convencer as pessoas, não conseguir atrair elas, não conseguir criar uma comunidade, não fazer com que elas defendam você. Ou pior, fazer com que elas ataquem você. Você pode estar certo, você pode ser o literal Filho de Deus e os humanos vão se unir e te matar. Porque tem outros problemas, tem outras coisas em cima disso. Vamos mudar o assunto um pouquinho aqui, mas não tanto. Pessoas não são movidas por dinheiro. A gente acha, não, mas Bitcoin, as pessoas vão ficar ricas e uau, porque ele vai subir, alta, tendência alta infinita, né? Às vezes cai 80%, mas tudo bem, a tendência é para... Não, beleza. Isso aqui é o Corsair 3. Isso era um navio
do Pierpont Morgan. Conhecem o nome Morgan? JP Morgan, o banco. Esse cara, na época, era disparado, hands down, o cara mais rico do mundo. Assim, o Elon Musk era um fudido perto dele. Ele aconselhava as finanças do Papa. Ele aconselhava as finanças de vários países. Ele salvou os Estados Unidos de falir 2 vezes. Isso é o quão rico esse cara era. E ele montou esse navio, o Corsair 3. Teve um e o 2 também. Tinha uma biblioteca inteira dentro, com os manuscritos originais de vários autores, tinha uma vinícola, tinha um monte de coisa. Esse navio era tão foda que quando deu a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos pegou um navio para usar na guerra. E ele sobreviveu à guerra, e quando deu a Segunda Guerra Mundial, eles pegaram o navio de novo. É esse cara que popularizou aquela frase do, se você perguntou, sabe aquela frase sobre navio, iate, essas coisas, de assim, você está perguntando o preço, não é para você? Conhece essa frase? É dele. E os brother dele, rico, estavam perguntando, quanto custou esse navio? Ele falou, você está perguntando, não é para você, cara, deixa. Quando ele morreu, ele deixou um custo operacional de obras de arte, navio e tudo mais tão grande para o filho dele que não tinha o que fazer, ele teve que vender um monte de coisa e tudo mais. Ele estava estourando grana para todo lado, ele estava fazendo navio porque achou divertido. Ele não estava preocupado em ficar mais rico. Nem bilionários são movidos por dinheiro, porque assim, se bilionário fosse movido por dinheiro, eles iam ter filho. Filho não dá dinheiro. Se bilionário fosse movido por dinheiro, o Jeff Bezos não ia ter traído a esposa dele. Ele perdeu metade do patrimônio nisso. Então assim, a gente fala, mas Bitcoin vai dar dinheiro, porque vai crescer e não sei o quê. Desculpa, cara. Assim, é uma motivação, mas é a principal. É a coisa que move vocês. Eu sei que ajuda, mas é um meio para outras coisas. Então, inclusive, quando a gente fica falando disso, que assim, vai crescer porque o preço e tudo mais, isso, inclusive, afasta outras pessoas que têm outras preocupações na cabeça delas. Quando eu estava em campanha, eu tinha uma pessoa na minha equipe que ele tinha, assim, 30 anos de experiência em marketing, vendas, etc. O cara treinou. E ele me falou essa frase e ela ficou muito na cabeça. O cara trabalhava com neuromarketing, big data, foda pra caralho. Nossa Senhora. Ele falou, olha, eu já treinei 50 mil vendedores na minha vida. E não vendedores tipo assim, eu quero ser vendedor, eu estou vendendo curso. Tipo, pessoas que estão trabalhando ativamente com vendas hoje, ok? Que o ganha-pão delas hoje é isso. Se elas fizerem isso mal, elas vão pra rua. Ele falou, eu já treinei mais ou menos 50 mil vendedores na minha vida, 95% é incapaz de responder uma pergunta. Que é, o que o seu cliente ganha quando ele compra o seu produto? Digamos, você vende colchão. O cara compra um colchão, ele ganha um colchão, certo? Errado. Ele ganha um sono melhor. Não, quando você está dormindo, você está offline. Você ganha estar descansado no dia seguinte, não ter dor nas costas. Qual é o ganho concreto que eu tenho quando eu compro o seu produto, certo? E é muito mais difuso ou distante do que você imagina. Quando você compra seguro de vida, o que você está comprando? Você está comprando uma pólice? Você está comprando dinheiro? Você está comprando, eu posso fazer merda em paz porque eu sei que se eu morrer esse ano, meus filhos estão cuidados, está tudo bem. Vocês entendem a diferença? Só que você precisa entender o seu produto e o seu público muito bem, porque o mesmo produto vai ter motivos diferentes para pessoas diferentes. Ele vai conversar com as pessoas, ele vai atrair as pessoas por motivos diferentes. Ele vai conversar com valores e com desejos e com medos das pessoas por motivos diferentes. E a gente precisa entender isso. E quando eu vejo a galera de cripto falando de cripto, quando eu vejo a galera de Bitcoin falando de Bitcoin, eles, via de regra, estão cometendo um erro. Eu coloquei esse 95% para falar assim, gente, eu não estou falando assim, nossa, todo mundo é burro. 95% das pessoas cometem esse erro. Eu cometo esse erro quase o tempo todo. A gente está falando sobre o que importa para a gente. A gente está falando sobre o que a gente achou legal ou o que... Mas a gente não está ouvindo o outro. A gente não está entendendo por que o outro veio ali. A gente não está tentando criar uma ponte. É um erro comum. Eu não estou dizendo nem que é nosso. Humanos não sabem isso.
Isso é um insight para qualquer coisa de vocês, ok? Para isso você tem que ouvir o outro e para isso você tem que criar uma ponte para trazer ele. Você tem que entender o que está na cabeça dele, você tem que entender as demandas e os medos dele e falar como é que a gente vai resolver o seu problema. Porque se você fica falando assim, nós vamos combater o Banco Central. Pau no cu do Banco Central. Beleza, todo mundo aqui concorda. Quantos por cento da população brasileira está preocupado com isso? Ou do mundo? Então nós vamos descentralizar o seu dinheiro e proteger você contra... Mas como é que isso conversa com uma... Eu estou pensando assim como alguém que concorreu, mas como é que isso conversa com uma pessoa média que está numa periferia de São Paulo? Você vai ficar rico. Cara, esse discurso você entra na mesma caixa na cabeça dele de o tigrinho, empreendedorismo, coach e tráfico. Qual que é o teu diferencial? Qual que é a demanda dentro dele? Isso que é o difícil. Eu não estou dizendo que a gente tem que resolver isso todo mundo ou que você tem que entender de todo mundo. Estou dizendo que isso tem que ser um exercício constante de o que eu estou fazendo e como é que eu estou comunicando, como é que eu estou atraindo essa pessoa para isso aqui. E é entender que não é sobre o Bitcoin. Ele é fantástico, beleza. Mas tem outras coisas que são necessárias para a pessoa estar dentro desse nosso ecossistema, para ela fazer parte, para ela defender isso aqui, que é o que é mais importante, que é o que a gente está preocupado. Eu fui na posse do Milei. Quando o Milei ganhou, eu estava numa live com o Peter do Ancapsul, a gente estava acompanhando, eu, evidentemente já estava meio torto, porque a gente estava tomando vinho argentino. E eu falei, vou lá, foda-se, não sei. E eu estava lá, cara, foi fantástico. Foi uma experiência muito profunda minha. Porque assim, cara, 30 graus à sombra, puta sol do caramba, não tem muita árvore, ok? Atrasou tudo, eu já estava puto com o negócio, todo mundo torrando, tinha maluco com fantasia full body de leão, torrando no sol. Por quê? Ele acha legal, porque ele está participando. Qual proposta ou discurso intelectual do Milei convenceu esse cara a ir a 30 graus à sombra e colocar uma fantasia inteira de leão e ficar torando no sol para esperar a posse de um político? Foi alguma proposta? Foi um livro? Não foi. Não foi. Você não... Ok que tá bom, tem que ser um tipo de especial de pessoa fazer isso, mas assim, não era um cara, tinha tipo uns 20 assim. Eles não eram organizados. Isso é só uma amostra. É porque ele está se divertindo. Era divertido. Tem um símbolo. Isso é uma coisa que a gente precisa perceber. Não é só a tecnologia. É os símbolos, é a história, é a comunidade. Isso aqui eu gosto. Eu gosto de eventos tipo isso aqui. Porque a gente cria laços, a gente conversar. É muito fácil a gente ser babaca um com o outro na internet. Agora, cara a cara, a gente conversa, a gente se ouve, a gente cria laços, a gente vai tomar uma. A gente vai ter ideias. E não é só a parte de trabalho, mas é criar laços de amizade, é criar uma comunidade. O cara fez isso porque ele pensou, cara, vai ser divertido, eu vou tirar foto com as pessoas, a criança vai achar legal. E eu vou me sentir bem porque eu estou fazendo um negócio engraçado com a criança e vai ficar legal e vai ficar uma foto. A gente precisa disso. A gente precisa de mais dessas coisas. Tipo, Dogecoin é um meme, legal, mas é engraçado. A galera olha e fala, é um cachorrinho, pô, isso é fofo. E o Elon Musk está falando de Dogecoin e de Bitcoin também. Acho que eu estou interessado nisso. Por quê? Porque o Elon Musk é um cara legal. Certo? Inclusive, esse é o meu próximo slide. Não. Isso era de outra apresentação, esquece. O Elon Musk é um cara legal. Ele não só dá rei foguete, ele faz baliza. Ele é um cara maneiro, ele é um cara inteligente. E ele curte Bitcoin. Então, Bitcoin deve ser um negócio legal. Estou interessado. O que eu entendi sobre isso? Nada, mas ele entendeu. E eu gosto desse cara, ele é interessante. Valor de comunidade, lideranças, pessoas, exemplos. Porque, o Elon ele já tem vários valores que vários de nós concordam. Pô, um cara de alta performance, legal pra caramba. Rico pra cacete, ok, mas também você olha e fala, pô, é um cara que mandou os Estados Unidos inteiros se fuder, comprou o Twitter, defendeu a liberdade de expressão e mudou a eleição americana. Pô, é um cara legal, ele gosta disso, isso é interessante. O que isso tem a ver com a tecnologia do Bitcoin? Nada. Mas é parte da comunidade, é parte do que a gente está manifestando, é parte do que a gente está mostrando, é parte do que a gente apresenta para o mundo com isso é o que nós somos, isso é o que a gente defende, é isso que a gente faz, é assim que a gente se diverte, é assim que a gente se conecta. Vem participar, isso aqui é legal. Eu estou tentando chegar num lugar.
Uma das experiências mais profundas que eu tive como um ser humano foi estar num show do Gojira. Quem conhece Gojira aqui? Ok, vocês são uns esquisitos tipo eu. Foi no Rock in Rio e o Gojira é uma banda de metal francesa que o estilo deles de metal é um negócio quase meditativo. Você consegue entrar em transe ouvindo eles. Sem usar nada, meio de boa. Assim, as pessoas perguntam se eu uso drogas, eu falo, não, eu tenho Gojira, tá de boa. E um show físico deles é uma experiência, porque é o peso todo, é o volume todo, é o som todo, é o estilo de música deles, que quase um cântico, junto com a guitarra e tudo mais. E teve uma experiência que foi maravilhosa, que foi, eles tocaram uma música que se chama Amazônia. Eles são uma daquelas bandas de protesto política, etc. Tem umas lacração, às vezes umas esquerdagem, ignora. É uma música sobre, a Amazônia tá queimando, que coisa. Triste, certo? Legal, ok. Mas, a música tem um lamúrio, ela tem um choro dentro dela, do tom dela. Então você vai junto com aquilo. Toda a galera, você se perde na multidão, você tem aquela despersonalização de se perder e só ouvir alguma coisa e cantar junto. Se você nunca experimentou isso, dê um jeito. E estava todo mundo cantando, lamentando uma coisa que a gente estava perdendo. E aí terminou a música, o pessoal gritou, fora Bolsonaro, tal, né? Porque é uma beleza, os comunistas. A próxima música era The Chant. The Chant é uma música sobre o etnocídio no Tibete. Sobre como a China comunista invadiu o Tibete e está empreendendo hoje um esforço deliberado como política de Estado para deletar da existência a cultura tibetana. Se você é tibetano e você tem um filho, o governo sequestra ele de você e leva ele para uma escola onde ele não fala tibetano, ele não lê tibetano, ele é doutrinado na cultura chinesa e ele só é devolvido para você ocasionalmente. Templos foram perseguidos e destruídos, monges foram perseguidos. E tem algumas coisas que são criticáveis à cultura tibetana. Tá, isso justifica deletar uma cultura inteira da existência? Não. E a música The Chant é o cântico, porque tem aquela coisa daqueles cânticos tibetanos meditativos, sabe? Então foi uma atrás da outra, só que é uma música de protesto a comunismo. E quem estava na anterior gritando fora Bolsonaro, estava cantando nessa junto. Eles podem não saber, talvez a galera não sabia a letra, talvez a galera não sabia exatamente o que era, mas o que foi criado naquele momento ali, e o que algumas bandas, alguns shows conseguem fazer, é criar esse momento de suspensão de um processo racional na sua vida, em que você se conecta com alguma coisa com as pessoas ao seu redor e você só se perde naquele momento e participa, e canta junto, e vai junto, e tem um momento quase religioso de estar ali. E isso oscilou de uma ideia e para outra, e tanto faz, mas estava todo mundo junto naquilo. Se você já esteve em um show assim, você sabe do que eu estou falando. Se você não esteve, dê um jeito de estar. Linkin Park vai tocar daqui a pouco. Certamente vai ser uma parada assim, ok? O nome igreja, iglesia, vem da palavra grega eclésia. E também queria, originalmente na Bíblia, lá século I, ela não tinha um tom religioso. Ela tinha um tom assembleia. Era uma assembleia. E uma das traduções possíveis é os chamados. Essas pessoas foram chamadas a estar aqui nessa assembleia para ouvir algo, para debater algo, para falar de algo, para estar unidos em algo, para ter uma experiência em algo. E essa igreja, ela não é só a mensagem religiosa. Ela não é só a fé. Ela não é só a reflexão sobre alguma literatura, ou uma leitura, ou um momento, ou a comunhão, se você é católico. Tem muito mais coisa ali. Tem as músicas no começo, tem, às vezes, o espaço arquitetônico do lugar da igreja que faz você entrar numa imersão. Eu adoro aquela ideia de que Notre Dame foi desenhada para tornar um ateu desconfortável. Já ouviram essa? O cara que desenhou ela, um dos intuitos deles era fazer um ateu ficar desconfortável. Você tem esse ambiente, mas também, por exemplo, eu vou numa igreja que é a Hillsong, que é ali numa casa de show, tipo, como isso aqui.
Porque a ideia é ser um show, é uma banda, é música, é para você ter essa imersão também. E eu gosto. Mas você tem arquitetura, você tem um espaço, ele propicia alguma coisa. Você tem as outras pessoas que estão na sala, elas adicionam alguma coisa. Você tem a história do que aconteceu ali, isso propicia alguma coisa. Você tem o churrasquinho de igreja depois, isso é parte da igreja. Você tem, eu posso pedir ajuda e orientação para o meu pastor ou para a minha comunidade, isso é parte da igreja. Você tem, eu quero viver de certa forma porque eu celebro constantemente esses valores e ideias nesse grupo, e isso cria uma pressão na minha cabeça, que é uma vigilância interna minha, para eu lembrar disso nos meus momentos difíceis, para eu ter força nisso, para eu superar momentos difíceis. Todas essas coisas são parte de o que é a igreja, a eclésia, é esse chamado. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês disso tudo é, o que chamou vocês para o Bitcoin ou para vir aqui para a Satisconf? Ganhar dinheiro também, tem algumas pessoas que estão trabalhando, mas quem aqui foi dinheiro, na moral? Quem aqui foi qualquer outra coisa? Vocês entendem o meu ponto? O que foi esse chamado para você? Você não precisa entender todo mundo, você não precisa se comunicar com todo mundo, você não precisa conectar com absolutamente todos os seres humanos do planeta. Você não é obrigado a isso. Mas se você quer se conectar com algum pequeno grupo, alguma coisa, um jeito é você entender o que me chamou, o que me trouxe aqui, o que me valorizou, me fez valorizar isso. Porque eu entendo isso, e se eu entendo isso, eu posso manifestar isso de novo e atrair outras pessoas como eu, certo? Eu não vou salvar o mundo sozinho. Mas eu posso trazer o pessoal. Eu posso fazer o meu... Entendeu? Reflitam sobre isso. Qual que foi esse chamado dentro de vocês e a coisa que vocês viram dentro dessa comunidade, dentro desse ambiente, desse ecossistema, que fez vocês se apaixonarem, que fez vocês se defenderem, fez vocês defenderem isso, fez vocês quererem estar aqui ou falar disso para os outros. Porque é muito fácil a gente esquecer isso e querer ficar falando da tecnologia, ou a última atualização, ou o último fork, ou quanto o preço subiu hoje. Se o preço caísse 30% amanhã, alguém aqui ir embora? Então, claramente não é isso. Obviamente, se zerasse, a pessoa aqui ia ficar um pouco chateada. Mas vocês entendem o meu ponto? E outra coisa também, e aí pode ser uma reflexão um pouco mais dolorosa, mas eu sinto que ela é necessária. Você, como um ativista cripto, eu imagino que a maior parte de vocês aqui, de alguma forma, é um ativista. Você está fazendo um chamado para pessoas, você, não só no seu falar, mas no seu fazer, na imagem que você apresenta, não só visual, mas a sua pessoa, o seu comportamento, o seu trato. Você é um chamado ou você repele? Porque eu vejo muita gente que repele. Que são pessoas apaixonadas, que são técnicas, que adoram. Mas e elas até falam algumas coisas, mas quando você vê o que elas são, o que elas transmitem, o que elas manifestam, elas repelem. Ou elas não entendem, muitas vezes, o quanto elas estão repelindo. Às vezes, por mais que elas atraiam um pequeno grupo, elas estão repelindo o outro. E nada pessoal, eu nem sei quem é o pessoal do Mises Capital. Mas todo mundo aqui sabe daquela aposta do Mises Capital com o Cerise, né? Todo mundo conhece, certo? Quem conhece? Só para eu ter uma noção aqui. Tá bom. Fica com a mão levantada. Ok? Fica com a mão levantada todo mundo que sabia que o Cerise tem um filho que se matou. Quando a gente quer conversar com o mercado financeiro, que é o grupo próximo, tipo, a gente está aqui, eles estão aqui. Certo? Eles já estão aqui. Tirar sarro de um cara conhecido por essa comunidade, querido e amado, que todo mundo sabe que ele teve um filho que cometeu suicídio, é um chamado ou repele? Quem conhece a história, quem vê isso, olha para quem... E aí eu não estou falando essa ou aquela pessoa, estou falando... Isso é um exemplo. Quando a gente vai lá e é babaca com alguém que está criticando o Bitcoin, ou tira sarro do cara que ele vai ser pobre e a gente não, ou fala que ele é burro porque ele não entendeu, porque ele não quer ouvir e tudo mais. A gente tá construindo essa casa e trazendo gente, ou a gente está repelindo gente que poderia estar aqui?
Não é só a tecnologia, não é só o preço, não é só isso. É o que a gente faz, é o que a gente manifesta, é as nossas ideias, é o que a gente apresenta para o mundo, é como a gente conversa para as pessoas, é o nível de paixão que a gente transmite, é o que a gente agrega, é o que a gente mostra de se isso aqui é divertido ou não é, é o que a gente mostra de fazer as pessoas quererem estar dentro dessa casa. A gente não está só dentro de uma ideia, a gente não está só dentro de um produto. E especialmente na América Latina, que é muito mais emotiva, especialmente numa era de influencers, numa era digital, numa era de pertencimento, e a gente tem uma crise toda, eu acho, de pertencimento agora, mas não dá tempo de eu entrar nisso, a gente construir uma comunidade, um espaço, uma casa, onde as pessoas se sentem confortáveis, felizes, alegres e orgulhosas de estar, é muito mais importante do que o detalhe técnico disso ou daquilo. Porque é isso que você vai defender no fim das contas. É a tua comunidade, a tua casa, é o teu espaço. Então, coisas que a gente pode fazer com o Bitcoin. Paz mundial. Isso é um assunto legal agora. Eu vejo tão pouca gente falando disso. Sem isso, estados não teriam dinheiro para financiar guerra e genocídio e conectar os povos. Permitir que pessoas do mundo possam colaborar economicamente. Todas essas coisas são legais. O projeto, as coisas, a gente subestima o poder das coisas pequenas. O pessoal do Bitcoin Beach falando, olha, a gente está fazendo um sistema aqui onde crianças da escola podem comprar fruta na escola com Bitcoin. Cara, uma porrada de gente vai achar isso legal pra caramba. Pô, tem umas crianças na escola, elas estão tipo comendo direito por causa do Bitcoin. Gostei, o que eu entendi do Bitcoin? Porra nenhuma, não interessa. Estou defendendo os caras. Quem que vai ser contra isso, pô? E a gente subestima isso, a gente às vezes não dá valor a isso. Porque às vezes a gente é muito nerd, muito técnico e quer ficar olhando a tecnologia. A gente tem que se preocupar em não só essa parte técnica, não só o produto, mas em o que o outro está ganhando, o que ele está vendo, o que a gente está manifestando e o que a gente está construindo. E a gente tem que ser muito crítico sobre a gente de como é que os outros estão vendo. Porque assim, a gente já está num negócio esquisito, já está com um negócio que ninguém está muito afim de entender e tem um monte de gente mentindo sobre a gente. A gente tem que manifestar muito claramente que isso aqui é legal. Por isso que eu gostei do Elon Musk e do Dogecoin. É a moeda do cachorrinho, é legal. As coisas são legais. Por isso que eu gosto desses projetos de caridade, ou de vamos ajudar isso ou aquilo, ou de vamos... Isso manifesta para as pessoas quem nós somos, o que a gente faz. E isso importa muito. Isso é o construir a igreja. Mataram Jesus Cristo. Mas quando os seguidores deles, ao longo de 200, 300 anos, fizeram uma igreja, um lugar bonito, um lugar de introspecção, um lugar de comunidade, um lugar que ajudou a organizar a sociedade, um lugar onde as pessoas se encontraram e viram, falando de um ponto teológico mesmo, encontraram um lugar onde elas são perdoadas pelos erros delas, onde elas são abraçadas, onde elas têm orientação de como ser melhores, aí as pessoas entenderam o valor dessa igreja. E aí que a chave virou. E a gente precisa pensar também como a gente pode construir isso. Isso pode ser coisas super profundas, discussões e tudo mais, pode ser memes, pode ser fantasias, pode ser eventos divertidos, pode ser educado no Twitter com as pessoas, pode ser o que for, mas que seja construtivo, que seja uma coisa que você pensa, eu estou tornando essa nossa casa um lugar melhor e um lugar que as outras pessoas vêm querer morar, ao invés de querer ser babaca com os outros ou se sentir superior por algum senso que eu não consigo nem entender de onde que vem. Obrigado, gente.